Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de orientação a objetos. Orientação a objetos é uma disciplina, programação orientada a objetos é uma disciplina que vocês já cursaram, então em tese vocês já têm esse conhecimento. Só que como alguns alunos cursaram já há mais tempo, eu gosto de dar essa aula de revisão, mas para relembrar vocês de alguns conceitos chaves. Por que isso é importante? Porque nessa disciplina a gente vai fazer modelagem orientada a objetos. Então, os conceitos de orientação a objetos têm que estar muito claros para vocês na hora que vocês forem fazer modelagem orientada a objetos. Bom, antes de eu entrar para a orientação a objeto, vamos começar lá no paradigma procedimental ou procedural. Quando vocês fizeram Prog 1 no início da faculdade, vocês aprenderam uma linguagem usando o paradigma procedimental ou procedural. Vocês primeiro aprenderam programação estruturada, com estrutura de decisão, estrutura de repetição, código sequencial de cima para baixo. E depois vocês aprenderam subprogramação com funções, né? Ou procedimentos, dependendo da linguagem que vocês cursaram. Então, essa subprogramação ela segue o paradigma procedimental ou procedural. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é você ter o poder de criar seus próprios comandos, né? Se a gente pensar, uma função em última instância é um comando que eu estou criando, né? Um comando que vai executar, vai esperar parâmetros e vai gerar algum retorno. Então eu consigo dividir meu problema, né? Dividir para conquistar, eu quebro um problema em vários problemas menores, crio essas funções, esses procedimentos, e meu código diminui redundância, né? Eu posso chamar em diferentes locais a mesma função, posso chamar várias vezes a mesma função sem aquele código ter que ficar redundante. Então, caminhar no sentido de programação procedural já foi um ganho, que é o que vocês viram lá em Prog 1. Quando a gente vai para a orientação a objeto, que vocês já viram em POO, na verdade o que a gente está fazendo é pegando várias funções correlatas e agrupando numa classe. Então, um bom programa OO, ele não coloca as funções aleatoriamente nas classes, né? Aquelas funções, elas são muito relacionadas, por isso elas estão naquela classe. Quando você pega uma classe math, você sabe que lá dentro vão ter funções matemáticas, porque esse é o propósito da classe. Se você está numa empresa e pega uma classe funcionário, você espera funções relacionadas a funcionários naquela classe. Então, a classe pode ser vista como um agrupamento de funções, que no nosso caso a gente chama de métodos, e de variáveis, que são relacionadas, né? Que no nosso caso a gente chama de atributos. Eu vou relembrar isso daqui a pouquinho. E o que é um pacote? Um pacote é um agrupamento de classes. Então, se eu tenho um conjunto de classes afins, né, eu agrupo essas classes dentro de um mesmo pacote. Quando a gente sai do paradigma procedimental e vai para o paradigma OO, orientado a objetos, o que a gente está fazendo na essência é trocar o elemento de primeira ordem da nossa programação. Antes eram algoritmos, né? Quando a gente está fazendo programação procedural, a primeira coisa que a gente pensa são algoritmos, né? E cada função tem um algoritmo, o dado fica um pouco secundário. Quando a gente vai para a programação orientada a objetos, o elemento de primeira ordem passam a ser os objetos, né? E os objetos que vão ter dentro deles algoritmos e dados, né? Então há essa mudança de forma de pensar quando a gente vai para a orientação a objetos. Então, falando um pouquinho dessa mudança, onde a gente para de pensar em primeiro momento em algoritmos e começa a pensar em objetos, se eu penso no mundo real e eu estou querendo fazer um sistema para uma loja, é natural pensar nos objetos produto, pedido, estoque. Se eu estou fazendo um sistema para um restaurante, eu vou pensar em mesas, garçons, comida, bebida. Se eu estou fazendo um sistema para controle acadêmico, eu vou pensar em professor, aluno, disciplina, inscrição. Se eu estou fazendo um sistema para uma rodoviária, eu vou pensar em ônibus, passageiro, bagagem. Então, é natural essa forma de pensar orientada a objeto. Na hora que eu vou fazer um sistema, eu penso quais são os objetos que estão naquele contexto. E eu vou desenvolver o sistema pensando nesses objetos. É isso que a gente posicionou lá em programação orientada a objetos, né? Então, basicamente, fazer um sistema é criar os objetos equivalentes aos do mundo real.
e fazer com que esses objetos se interajam, se comuniquem. Bom, então, o que é um objeto? Um objeto é uma representação computacional de um elemento ou processo do mundo real. Então, eu posso ter um processo que eu estou representando como objeto. E esse objeto ele tem dentro dele características e comportamentos. Então, pensando em exemplos de objetos, uma cadeira é um objeto, uma venda é um objeto. Nota que venda ela é um processo, né, que eu estou representando como objeto. Uma aula é um objeto, um avião é um objeto. Então, todas essas entidades podem ser mapeadas para objetos quando eu estou trabalhando com POO. E quando eu penso nas características de um objeto, né, são os atributos, são as variáveis, são os dados que estão dentro desse objeto. Então, se eu pensar num objeto carro, eu posso representar no meu sistema computacional a cor desse carro, a marca, o número de portas, o ano de fabricação, tipo de combustível, assim por diante. Além das características, quando eu penso estou criando um objeto, eu penso nos comportamentos que esse objeto tem. Esses comportamentos, que a gente chama de método na programação orientada a objeto, é o equivalente a procedimentos e funções que estão atrelados àquele objeto, né? Então, são ações que esse objeto consegue executar, são algoritmos que ele roda. Então, pensando no carro, esse carro pode acelerar, pode frear, pode virar para a direita, pode virar para a esquerda. Então, quando eu estou criando um objeto, é claro que isso depende muito do contexto que eu estou inserido. Vou falar mais para frente sobre isso, que é o conceito de abstração, mas basicamente eu vou escolher quais são os atributos e quais são os métodos ou quais são as características e os comportamentos que aquele objeto tem que ter. Então, basicamente, eu estou usando duas nomenclaturas, né? Quando a gente fala em características e comportamentos, a gente está pensando em objetos do mundo real. Quando a gente vem para o mundo computacional, as características são os atributos e os comportamentos são os métodos. Então, daqui para frente, se eu estiver falando em características ou comportamento, ou falando em atributos e métodos, eu estou falando da mesma coisa, né? Que é em relação ao objeto que eu estou projetando. Para tornar isso um pouquinho mais concreto e ajudar vocês a relembrar essa transição de paradigma procedural para paradigma OO, nota que vocês já fizeram essas duas matérias, vocês fizeram Prog 1 com paradigma procedural ou procedimental, e vocês fizeram programação orientada a objetos, né? Então, eu só estou querendo relembrar, reavivar esses conceitos, né? Então, vamos pensar que eu estou programando uma agenda. Eu estou programando uma agenda segundo o paradigma procedimental. Eu vou pensar em quais são as variáveis que eu quero guardar dessa minha agenda, né? Eu estou fazendo uma programação bem simples, eu não estou usando nem estrutura aqui, né? Então eu vou ter um vetor de nomes, são todos os nomes das pessoas da agenda, um vetor de endereço, são todos os endereços, e um vetor de telefone, são todos os telefones. Aqui eu criei uma convenção que a pessoa que tem um nome na posição 0 do vetor é a mesma pessoa que tem um endereço na posição 0 e que tem o telefone. Então eu convencionei que o índice I indexa a mesma pessoa nos três vetores. É claro que se eu estivesse fazendo a programação com alguma estruturação, eu teria um único vetor de pessoas, né? Dependendo da linguagem de programação que eu estou usando, eu vou ter uma lista ou eu vou ter um struct e eu vou guardar ali essas três informações num único vetor. Mas aqui eu estou fazendo uma implementação ainda mais simples. Eu tenho um vetor de string, que são os nomes, vetor de string, que são os endereços, vetor de string, que são os telefones. E eu tenho procedimentos, né? Eu tenho funções que o meu programa consegue rodar. Então, uma delas é a listagem de todos os nomes. Então, se eu chamo esse procedimento, ele imprime na tela todos os nomes que estão cadastrados na agenda. Tem também listagem do endereço dado um nome, né? Então, se eu passo como parâmetro um nome, ele imprime qual é o endereço dessa pessoa. Tem listagem do telefone dado um nome. Eu passo um nome, ele imprime qual é o telefone. Aqui eu estou simplificando, estou assumindo que meu nome é chave primária, para quem já viu banco de dados, né? Ou em outras palavras, que o nome é único, né? Então eu estou assumindo que o nome é único para poder fazer esse tipo de retorno de endereço e de telefone a partir do nome. Eu tenho uma função também que permite adicionar um novo contato na minha agenda. Eu passo como parâmetro um nome, um endereço e um telefone e ele coloca nos vetores respectivos. E eu tenho uma função que permite remover um contato da agenda.
né? Eu passo um nome, endereço, um telefone, eu passo somente o nome, ele remove esses três elementos que representam o mesmo contato da minha agenda. Se eu tenho essas duas funções, editar é fácil, editar é uma sequência de remoção seguida de uma adição com as alterações que eu quero, né? Isso é um programinha bem simples, usando um paradigma procedimental. Se eu quiser fazer esse mesmo programa usando orientação a objetos, eu vou ter só dois objetos de alto nível. Eu tenho um objeto agenda, que representa a agenda como um todo, e eu tenho o objeto contato, que representa uma pessoa dentro daquela agenda. Nota que aqui eu tenho dados e eu tenho funções ou procedimentos como elementos de primeiro nível, né? Aqui eu só organizei falando que são variáveis e procedimentos, mas isso aqui não entra na minha programação. Então isso aqui está tudo solto em primeiro nível no meu programa procedimental. Meu programa O não. Eu tenho dois elementos únicos, independentes, que são os meus dois objetos. Agora, se eu olhar para dentro do objeto, vamos começar olhando para o contato. O contato representa uma pessoa. Então, esse contato tem nome, tem endereço, telefone. Cada objeto do tipo contato vai ter um nome, um endereço e um telefone. E ele responde a dois métodos, a duas funções. Uma que exibe nome, endereço e telefone. Então, se eu estou com um objeto na minha mão e eu chamo exiba, ele vai listar na tela o nome, endereço e telefone daquele contato que está na minha mão. E o outro que permite a edição do nome, do endereço do telefone, né? Então, se eu quiser cadastrar ou alterar, eu consigo usar esse método. Já o objeto agenda, o que ele tem dentro dele é um único vetor de contatos. Então, a agenda tem um vetor que cada posição desse vetor é um objeto diferente do tipo contato. E o objeto agenda tem três métodos. Um método que lista todos os contatos, na verdade ele dá um loop nesse vetor, e para cada posição desse vetor ele chama o exibe, ou exibição. Tem um método de adição de contato, né, tendo um nome, endereço, telefone, eu consigo cadastrar esse contato e colocar no vetor. E eu tenho um terceiro método de remoção de contato. Nota que quando eu vou para o paradigma O, as coisas ficam mais organizadas. Se eu precisar dar manutenção nesse software e eu sei que o bug está na forma que um contato é exibido, eu vou direto para a classe contato, que é lá que eu vou mexer. Agora, se eu sei que o problema está que não está aparecendo um dos contatos, é meu loop que está errado, eu vou direto para a minha agenda, porque é lá que eu vou ter que mexer. Então a organização fica mais interessante, em especial quando o programa cresce. Eu estou mostrando um programa pequeno, que eu tenho em primeiro nível aqui 5 funções e mais 3 variáveis, né? E se eu tivesse num programa maior, eu poderia ter 100 funções aqui. No momento que eu vou para O, aqui eu tenho 2 objetos, talvez eu teria 5, talvez eu teria 10, mas nenhum deles seria monstruoso, né? Eu ia distribuir a responsabilidade entre esses vários objetos. Bom, então aqui tem um outro exemplo, para ver se vocês relembraram e fixaram esses conceitos. Eu mostrei aqui uma compra, né? Eu tenho um pedido número tal, feito por um determinado cliente que mora nesse endereço aqui, e tem esses itens aqui nesse pedido com total. A minha pergunta para vocês é quais objetos participam do cálculo total dessa compra? Então, antes de vocês seguirem, aperta o pause, pensa um pouquinho, constrói a resposta e depois solta o pause que a gente continua. Então, para eu calcular o total dessa compra, eu vou precisar de 3 objetos, na verdade 3 tipos de objeto. Eu tenho várias instâncias de objetos concretas, né? Então eu tenho aqui o pedido, que representa todo esse pedido. Um pedido é composto de item, então esse pedido aqui tem 3 itens. Cada item tem um produto que está sendo vendido nesse pedido e uma quantidade que essa venda está comercializando desse produto, né? Então, esse item 1 ele tem um produto açúcar com a quantidade 5. O produto açúcar, por sua vez, tem um preço. Esse preço está atrelado ao produto. Eu posso estar fazendo 500 vendas do produto, ele vai sempre custar R$2. A quantidade não está atrelada ao produto, a quantidade está atrelada ao item. Se eu tenho 2 vendas diferentes, uma pode estar comprando 5 sacos de açúcar, enquanto a outra está comprando 3 somente. Então, cada item tem uma quantidade. Então, se eu quero fazer o total da compra, eu vou ter esses 3 tipos de objeto, pedido, item e produto.
objetos concretos, eu vou ter 7 participando aqui, né? Então, o que eu vou fazer na prática vai ser dar um loop aqui para cada item, pegar o produto, pedir o preço desse produto, multiplicar pela quantidade, retornar esse subtotal para cada um desses 3 itens e o pedido no final soma os 3 subtotais que estão aqui e vai chegar no total dessa venda. Isso que eu acabei de explicar está aqui nesse slide, né, na hora que vocês forem estudar, para se vocês quiserem consultar pelo slide, tem essa discussão aí. Bom, e aí eu falei de objeto, né, mas um conceito muito importante nessa última explicação, eu falei muito do tipo do objeto, né? Tinham 7 objetos colaborando, mas só tinham 3 tipos, porque tinha um pedido, tinham 3 itens e tinham 3 produtos. O tipo do objeto, na orientação objeto, a gente chama de classe, né? Então aqui tem uma brincadeirinha, uma figura de um livro importante de orientação a objetos, e ele mostrando as classes, né? E aqui tem um cara esquisito que não faz parte de nenhuma classe. Mas como é que eu penso com o que eu já tinha de bagagem de programação procedural para entender esse conceito de classe? É fácil. Se a gente pensa em programação procedural, a gente já tem os tipos primitivos, né? Então, por exemplo, tipo inteiro. 1, 2, 3 é um valor desse tipo inteiro, um valor possível. Tem vários outros valores possíveis, né? True é um valor possível do tipo booleano. 12,3 é um valor possível do tipo real. Quando a gente pensa em classes e objetos, objetos eles são instâncias de classe. São valores possíveis daquelas classes. Então, João, Pedro e Paulo são da classe pessoa, são objetos da classe pessoa. Fusca e Ferrari são objetos da classe carro. Flamengo e Fluminense são objetos da classe time. Então, pensando dessa forma, tipos primitivos estão associados a valores da mesma forma que classes estão associados a objetos. A diferença é que o tipo primitivo ele é atômico. A classe não. A classe ela pode ter dentro dela vários dados e vários comportamentos. Mas, basicamente, o objeto é uma instância dessa classe. Uma outra forma de pensar que ajuda, algumas pessoas têm mais dificuldade de pensar da forma que eu falei anteriormente, então uma forma análoga que ajuda algumas pessoas a pensar é enxergar a classe como uma forma. Então uma classe ela define quais são os dados que todo objeto tem que ter. Então eu posso criar uma classe pessoa e eu falo que toda pessoa tem que ter nome, tem que ter idade, tem que ter cor dos olhos. Então a classe é um carimbo, ela é uma forma capaz de produzir objetos. Então essa classe pessoa, ela consegue instanciar, ela consegue produzir um objeto que tem os valores João para o nome, 10 anos para a idade e olhos verdes para a cor dos olhos. Um outro objeto Maria com 14 anos e olhos azuis e assim por diante. Então essas instâncias elas têm valores enquanto a classe é uma forma, ela tem os tipos esperados daqueles dados, daqueles objetos. Em última instância, o programador não cria objeto, o programador cria classe. Então a gente programa as classes. E as classes instanciam os objetos em tempo de execução, na hora que o programa está rodando. Bom, e aí se a gente vai olhar mais a fundo o que é uma classe, a classe descreve as características e os comportamentos de um conjunto de objetos, e a gente já viu antes que, na verdade, características são os atributos e comportamentos são os métodos que aquele objeto vai ter. Eu já falei isso algumas vezes, mas o objeto ele é chamado instância de uma classe. Então, uma classe instancia objetos. E a classe é o elemento, é o bloco básico da programação orientada a objetos. Então, o que a gente faz na programação orientada a objetos é codificar classes. Aqui tem um exemplo de classe. Eu acredito que isso não seja novidade para nenhum de vocês, mas vale a pena para recordar. Eu tenho uma classe public class carro, aqui o código é em Java. Eu tenho um atributo velocidade, que é do tipo inteiro e é privado, só é visto dentro dessa classe. Eu tenho 2 métodos públicos que podem ser vistos e chamados de fora dessa classe. Eles não têm retorno, os 2 são void. Um é acelera, o que ela faz é incrementar a velocidade em 1 unidade. E o outro é freia, o que ela faz é reduzir a velocidade em 1 unidade. Então, implementação bem bobinha, só para a gente enxergar os conceitos. Mais para frente eu vou brincar um pouco com esses conceitos. Bom, um exercício para ver se vocês estão fixando legal o que a gente está vendo, tem uma especificação bem pequenininha aqui.
e eu queria que vocês identificassem o que é classe nessa especificação, né? O supermercado vende diferentes tipos de produto. Cada produto tem um preço e uma quantidade em estoque. Um pedido de um cliente é composto por itens, onde cada item especifica o produto que o cliente deseja e a respectiva quantidade. Esse pedido pode ser pago em dinheiro, cheque ou cartão. Então, pensem um pouco em cima dessa especificação. Identifique o que são classes e o que são atributos que estão dentro de alguma classe, né? Que vai ter coisa aí que não é uma classe por si só, é um atributo de alguma classe. Ou comportamento de alguma classe, método, né? Bom, tem 4 princípios importantes que eu queria relembrar com vocês sobre orientação a objetos, que são os princípios de abstração, capsulamento, modularidade e hierarquia. São os princípios-chave. Isso tem que estar bem fixado na cabeça de vocês para vocês fazerem bons sistemas orientados a objetos. Então, o primeiro conceito é o conceito de abstração. O conceito de abstração é muito interessante e essa figura, eu acho que retrata bem esse conceito. Aqui tem um gato, né? Um gato no mundo real, e eu tenho 2 pessoas olhando para esse gato. Tem uma senhora idosa que está olhando para esse gato, que é a dona do gato. Quando ela olha para o gato, ela pensa no gato como um objeto que ela pode fazer carinho, né? É um animal de estimação dela, que ela pode fazer carinho, que ela tem que dar comida, mas ela não olha internamente no gato, porque não interessa para ela. Já a veterinária, quando ela olha para esse gato, ela está pensando nas partes desse gato, né? Os órgãos desse gato, os ossos e assim por diante. É o mesmo objeto. Por que isso que eu estou falando é importante? Porque se eu tentar fazer uma representação computacional de um gato, que é um objeto relativamente simples, né? Tentar fazer uma representação completa, minha classe gato vai ser muito grande. Eu vou estar basicamente simulando um gato dentro do computador. Vai ter desde a cor do pelo até cada célula desse gato. Obviamente isso não vai funcionar. Eu não consigo modelar sem abstrair. Então, o elemento-chave desse slide que eu queria que vocês capturassem, toda vez que eu for representar computacionalmente um objeto do mundo real, eu tenho que pensar o propósito. Se eu estou fazendo um sistema para vender gatos para os usuários, para as pessoas que querem um bichinho de estimação, esse meu sistema vai ter que falar qual é a raça do gato, qual é a cor do pelo do gato, né, se o gato tem alguma restrição alimentar. Isso faz sentido para esse tipo de usuário. Se eu estou fazendo um sistema que é para uma veterinária, esse meu sistema tem que ser capaz de armazenar informações mais detalhadas sobre os órgãos do gato, né? Para essa veterinária poder, numa próxima consulta, saber qual é a doença que esse gato já teve e assim por diante. Então é muito importante, quando vocês vão fazer um sistema, pensar o que realmente vocês precisam extrair do objeto do mundo real e trazer para o objeto computacional. O que realmente é relevante. O que não é, abstrai, deixa de fora. Então aqui tem um exemplozinho para ajudar vocês a pensar, né, quais que seriam os atributos e os métodos de um objeto carro para cada uma dessas situações. Se eu estou fazendo um sistema de locadora de carro, quais atributos eu preciso ter nesse sistema e quais métodos são necessários? Mas e se esse meu sistema é numa revendedora de carro, será que tem algum atributo, algum método que eu tenho que ter no objeto carro que eu não teria na locadora? E se for um sistema para uma oficina mecânica de carro, será que eu deixo de ter algum atributo e algum método? Ou se for um sistema para o Detran? Então, reflitam sobre isso, pensem um pouco, tragam dúvidas para a gente discutir. O segundo conceito-chave de orientação a objetos é o conceito de encapsulamento. É um conceito importante, como eu falei para vocês, os 4 são bastante importantes. Esse conceito ele visa esconder a implementação do objeto e deixar só os comportamentos que de fato são acessíveis externamente disponíveis nesse objeto. Então, eu tenho diversos aqui nessa figurinha do mesmo autor desse livro, que é um livro muito bom de orientação a objetos. Eu tenho diversos mecanismos que fazem o gato funcionar, mas para quem está interagindo com esse objeto gato, ele não precisa ter acesso, não deve ter acesso direto a esses vários detalhes de implementação. Então, a forma de pensar em encapsulamento é que os métodos que são acessíveis externamente, eles funcionam como uma cerca
em torno dos atributos e até de outros métodos que só deveriam ser acessíveis internamente. Então, os métodos externos ficam públicos e os métodos internos dos atributos ficam privados a esse objeto. Aqui uma outra forma de enxergar, né? Aqui eu tenho a fronteira do objeto, a interface do objeto, aqui está chegando um outro objeto para interagir com o meu objeto. Ele não precisa saber exatamente o que acontece lá dentro, ele não precisa saber como é que eu guardo o dado lá dentro. Isso ele pode abstrair. O que interessa é eu entregar para ele o que ele está pedindo para mim. Então, se internamente eu delego para algum método, ou se eu guardo dados num determinado formato, isso não é relevante para quem está chamando. Para tentar ajudar vocês a fixar e ver se esse conceito está legal na cabeça de vocês, pensem numa classe quadrado. Dá uma olhada nesses métodos que eu estou listando aqui embaixo e tentem ver quais desses poderiam ser públicos, que é razoável eles serem públicos numa classe quadrado, e quais deveriam ser privados. O método privado não pode ser chamado externamente. Então eu tenho transladar. Se alguém de fora manda transladar um quadrado em uma determinada distância no eixo x e y, o quadrado continua sendo quadrado, mesmo depois dele ter movido. Então, parece que não é problemático isso estar na interface pública. Ampliar. Eu tenho um quadrado pequeno, eu mando ampliar em 2 vezes o tamanho dele. O quadrado vai continuar sendo quadrado. Então, parece que não é um problema. Mas e mover ponto? Será que se eu mando mover um dos pontos do quadrado, né, para transladar, eu vou ter que mover os pontos. Mas se eu deixar isso aqui na interface pública, a pessoa poderia mover um único ponto do quadrado. Na hora que eu movo um único ponto do quadrado, o quadrado deixou de ser quadrado. Então isso vai me gerar problemas. Do ponto de vista de encapsulamento, esse método não deveria ser público, deveria ser privado. Quando eu peço para transladar, eu vou chamar 4 vezes o método mover ponto, para ele poder mover o quadrado inteiro. Mas isso está encapsulado, isso não é acessível externamente. A mesma coisa adicionar ponto. Você manda, mas como é que eu crio um quadrado? Eu crio um quadrado adicionando 4 pontos. Tá, mas isso tem que ser privado ao quadrado. Ninguém de fora deveria poder adicionar um ponto no quadrado, porque na hora que ele adiciona um ponto quadrado, o quadrado deixou de ser quadrado. Então eu estou quebrando a representação daquele objeto no mundo computacional, que não é bom. Terceiro conceito, modularidade. Modularidade, ela fala para a gente que um sistema ele deveria ser decomposto em um conjunto altamente coeso e fracamente acoplado de objetos. Ela conta para a gente que eu tenho que tomar muito cuidado onde eu coloco meus métodos e os meus atributos. Eu não posso sair agrupando coisas e achando que eu estou criando classes. Não. Cada método, cada atributo tem que estar junto com outros que são amigos dele, que fazem grande uso desses métodos e atributos. Então, uma boa classe, uma classe coesa, é uma classe que tem seus atributos e seus métodos sendo usados, um usando o outro, de forma intensa internamente, e ela não fica o tempo todo acessando atributos e métodos de outras classes. Isso, na verdade, é até uma anomalia que a gente chama de feature envy, quando uma classe fica o tempo todo querendo pegar o dado de outra classe. É um erro de design no software. Bom, então aqui tem um exemplozinho, onde a gente tem um objeto motorista e tem um objeto carro. O objeto motorista chama um comportamento, freia no carro. Tá bonito, parece que tá ok, né? O motorista ele quer frear, ele vira para o carro e fala carro freia. E aí o carro freia. Então eu estou fazendo objetos colaborarem. E aqui tem um testezinho para ver se vocês estão conseguindo pensar bem em relação à modularidade. Pense num sistema acadêmico que eu tenho o conceito de aluno, professor, disciplina, turma e inscrição. Onde que eu coloco cada um dos métodos a seguir? Então, por exemplo, exibição do histórico do aluno. Vocês colocariam em aluno esse método, em professor, em disciplina, em turma ou em inscrição? Cálculo da média do aluno em uma turma. Em qual dessas classes vocês colocariam esse método? Então, pensa em cada um desses métodos, pensa o que significa cada uma dessas classes e tenta falar, indicar para qual classe cada um desses métodos deveria ir. E depois traz isso para a gente discutir junto, ver se a gente está pensando igual. Bom, e o último conceito-chave é o conceito de hierarquia. As classes no sistema O, elas se relacionam, e isso faz com que os objetos também se relacionem.
Um elemento-chave no sistema O é a herança. Então, eu tenho objetos que herdam atributos e métodos dos seus ancestrais. Naquele livro que eu falei que é muito bom, tem uma figurinha muito interessante, onde eu tenho os pais com nariz grande, e aí, quer dizer, a família tem nariz grande, né, que tem um avô, que tem um pai, e o neto, a neta que nasceu aqui também tem esse nariz de passarinho. Então ela herdou isso dos pais. A mesma coisa vai acontecer em orientação a objetos. Então tem conceitos importantes que a gente tem que relembrar aqui, né? Quando eu estou estruturando as classes numa hierarquia de herança, as classes que fornecem atributos e métodos para serem herdados, a gente chama de superclasse, né? Se a gente desenha isso, normalmente elas estão em cima na hierarquia. As classes que recebem esses atributos e métodos são as subclasses. Né? A subclasse ela herda, então, métodos e atributos das superclasses, de todas as superclasses que ela tem para cima dela, né? Porque ela herda de alguém, por sua vez, herda de alguém. E a subclasse pode definir novos atributos e métodos. Então, ela pode trazer coisas novas, né? O que é esperado, porque se eu tenho uma subclasse que herda tudo da superclasse e não adiciona nada novo, vou me questionar qual é a razão de ter aquela subclasse, né? E aí vem um conceito muito importante da orientação a objetos, que é o conceito de polimorfismo, é a capacidade de uma subclasse redefinir ou sobrescrever um determinado método que foi herdado. Esse polimorfismo, no momento que eu redefino, né, um determinado método, na hora que eu estiver executando aquele objeto, o objeto consegue saber, mesmo que o tipo seja da superclasse, ele consegue saber qual a implementação que ele tem que usar. Isso é muito legal, né? Se eu tenho um vetor de animais e eu tenho, então eu tenho uma classe animal e eu tenho classes específicas para gato, cachorro e cavalo. Então eu crio objetos de gato, cachorro e cavalo. Cada um implementa o fazer barulho de uma forma diferente. Um late, outro mia, outro relincha. Na hora que eu ponho dentro do vetor de animais todos esses gatos, cachorros e cavalos, eu posso supor, porque eles são animais, eles herdam de animal, então eu posso supor. Se eu dou um loop nesse vetor e chamo faz barulho, o ambiente orientado ao objeto que está interpretando o meu código é capaz de saber qual é a implementação concreta que ele tem que acionar, porque ele sabe qual é o objeto concreto que está ali. Então isso é o polimorfismo. Eu vou ter códigos diferentes sendo executados, apesar daquele vetor ser de animal. Né? Cada implementação concreta de subclasse vai dar um código diferente para ser executado. Bom, então, pensando aqui na herança, existe um teste que eu acho que é muito importante, vocês vão usar muito nessa disciplina, esse teste quando vocês estiverem fazendo design orientado a objetos, que a subclasse ela tem que sempre soar bem no teste da leitura. Subclasse é um superclasse. O que é o teste da leitura? Bicicleta é um veículo. Isso tem que soar bem. Se isso soar mal, é um sinal de que eu estou construindo uma herança forçada, uma herança errada. Automóvel é um veículo, navio é um veículo, carro é um automóvel. Mas eu também posso falar que carro é um veículo, porque indiretamente, veículo é uma superclasse de carro, que ela é superclasse de automóvel, que por sua vez é superclasse de carro. Então esse teste da leitura é muito importante para vocês verem se a hierarquia que vocês estão criando ela está condizente. Agora eu estou voltando para aquele exemplozinho que eu dei da classe carro lá no início, né? Botei ela um pouquinho mais completo aqui. Eu tenho a classe carro, tenho um atributo velocidade, que é privado, é do tipo inteiro. Quando eu construo um carro, eu posso passar uma velocidade inicial para esse carro, o que ele faz é basicamente guardar no atributo velocidade. Se eu chamo o método acelera, ele aumenta a velocidade. Se eu chamo o método freia, ele diminui a velocidade. Aqui eu criei uma subclasse de carro chamada carro inteligente. Né? No Java eu falo que carro inteligente extends carro. Então eu estou avisando que carro inteligente é uma subclasse de carro. E no construtor do carro inteligente, eu estou basicamente chamando o construtor de carro. Estou chamando super. E estou passando. Então esse construtor só delega, não faz nada demais. Agora, o que essa classe tem de novo? Ela tem um método estaciona.
E tem um código mágico aqui que consegue fazer um carro estacionar sozinho. O carro tem que estar parado do lado da vaga e esse código faz o carro estacionar, né? Então assumam que tem um código aqui que sabe fazer isso. Na hora que eu estou usando esse carro inteligente, eu dei o nome de Tiguan para o objeto, que é um carro que estaciona sozinho, e eu estou instanciando o carro inteligente com velocidade 10. Depois eu estou dando um loop de 10 até 0, chamando freia. Então eu estou fazendo esse carro frear, né? Vai diminuir para 9, 8, 7, 6 até chegar em 0. Quando ele chegar em 0, eu chamo Tiguan e estaciona. A minha pergunta é, de onde que veio esse freia? Né? Esse freia veio da herança. No momento que carro inteligente é um carro, e em carro está definido freia, carro inteligente ganhou esse comportamento de freia, e a gente sabe que a implementação é diminuir 1 em 1 na velocidade. Agora eu fiz uma outra coisa, eu criei um carro de corrida. Carro corrida é um carro, então ele já herdou tudo de carro. O construtor só delega, não faz nada de novo. Só que aqui eu estou fazendo um polimorfismo, eu estou reescrevendo o acelera. O acelera já existia em carro, só que eu estou mudando o comportamento e estou falando que, na verdade, o acelera aumenta em 5 a velocidade, ao invés de aumentar em 1, que era a implementação anterior de carro. Aqui eu estou usando, então eu estou instanciando carro corrida, eu chamei de F1, de Fórmula 1. Estou instanciando com velocidade 10 e eu chamo o método acelera. A minha pergunta é, qual é a velocidade que eu vou botar agora? A velocidade que eu vou botar é 15. Na hora que eu chamo o método acelera, na verdade a implementação que vai ser usada é a implementação do carro corrida. Mesmo se o tipo dessa variável aqui fosse carro. Eu poderia ter o tipo aqui carro, instanciar um carro corrida e colocar dentro de carro. Carro corrida é uma subclasse de carro, então eu posso colocar o objeto numa variável do tipo carro. Na hora que eu chamasse o acelera, não ia ser o acelera de carro que ia ser acionado. O polimorfismo entra em cena, ele vai acionar a implementação mais baixa, mais próxima do objeto que foi instanciado, que é a própria implementação que está nesse objeto aqui, que aumenta em 5. Aqui eu estou querendo só reforçar isso que eu falei anteriormente, de compatibilidade de tipo, né? Qualquer subclasse ela é compatível com a sua superclasse. Então, se eu falo que carro inteligente é um carro, né, e a leitura parece que soa bem, né, carro inteligente é um carro, eu posso criar uma variável do tipo carro e atribuir um carro inteligente nessa variável, não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque toda a API de carro é respondida por carro inteligente. Ele pode até ter mais métodos, mas tudo que tem em carro está no carro inteligente. Na pior das hipóteses, veio por herança. Então eu tenho essa garantia. E aqui eu posso chamar o C.acelera e o C.freia. Se eu chamo o C.acelera, polimorfismo entra em cena, vai aumentar... Não, desculpa, aqui não tem polimorfismo. O carro de corrida que tinha, carro inteligente, não tem polimorfismo. Ele vai rodar o código de acelera. Quando eu chamo C.freia, ele vai rodar o código de freia. Então, veio por herança, vai funcionar. Ele vai conseguir acelerar e vai conseguir frear o carro. Nesse exemplo aqui de baixo, eu inverti. Eu criei uma variável do tipo carro inteligente e eu instanciei um carro e estou querendo colocar em carro inteligente. Se eu tentar fazer isso, eu não vou conseguir compilar meu código. Uma superclasse não cabe no objeto, no tipo da subclasse. O oposto é que é permitido. Por que não pode? Carro inteligente tem 3 métodos. Ele tem o método acelera, freia e estaciona. Carro não tem implementação para estaciona. Então, se eu crio um objeto do tipo carro inteligente, na teoria eu posso chamar estaciona, porque afinal de contas carro inteligente tem estaciona. Mas se eu tento instanciar um carro aqui, eu estaria quebrando minha orientação a objetos, porque esse objeto não teria esse comportamento. Né? Então, o meu ambiente não vai permitir isso aqui compilar. Aqui tem um exercíciozinho de herança. De novo, queria que vocês tentassem fazer e trouxessem a percepção de vocês para a nossa reunião síncrona. Em um sistema de loja tem 3 tipos de usuário: gerente, funcionário e cliente. Todo usuário tem nome e senha. O cliente possui, além de nome e senha, outros dados cadastrais. O funcionário possui métodos relacionados à venda de produtos. O gerente pode fazer tudo o que um funcionário pode e também fechar o caixa. Como que é a hierarquia de herança desse sistema no que se refere ao controle de usuários? Então, tenta pensar nessas classes que eu falei, usuário, gerente, funcionário, cliente, e tenta fazer uma hierarquia para a gente ver como é que vocês construiriam isso.
Bom, eu vou falar aqui de interface. Interface é um tipo especial de classe, né? Como se fosse uma classe, só que é uma classe que não tem implementação. Ela só tem as assinaturas dos métodos. Né? Ela só me fala o que aquela classe que implementar a interface vai ter. Né? Mas ela não tem a implementação concreta daquela classe. Né? Então, ela define basicamente o protocolo, as assinaturas desses métodos. Né? Eu tenho que ter uma classe que implementa essa interface. Uma outra forma muito interessante de ver a interface é como um contrato. Na verdade, existe uma vertente da engenharia de software que é programação orientada a contratos. Né? E quando eu trabalho com programação orientada a contratos, eu vou sempre colocar a interface como um elemento muito importante da minha programação. Então, a interface é um contrato entre a classe que está implementando essa interface e as pessoas que estão usando essa interface. Né? Então, a interface define as responsabilidades da classe ou das classes que vão implementar a interface, que eu posso ter mais de uma classe implementando a interface. Por exemplo, uma interface que tem um método de ordenação, eu poderia ter uma classe implementando com Bubble Sort, uma outra classe implementando com Quicksort. As responsabilidades estão mapeadas nos métodos, né? Todos os métodos que aquela classe tem que responder estão na interface. A classe que implementa a interface, ela implementa esses métodos. E a interface só tem as assinaturas dos métodos, como eu falei para vocês, e constantes. Aqui tem um exemplo bem legal para vocês refletirem sobre essa programação orientada a interfaces. Imagina que eu estou fazendo um sistema grande, com uma equipe grande, e eu sei que eu tenho que ter uma pilha. Eu preciso de uma pilha para o meu sistema funcionar. Eu sou o gestor dessa equipe. Então eu poderia definir uma interface pilha. Toda pilha ela tem pop, ela tem push e ela tem size. Esses são os métodos que eu quero que estejam disponíveis numa pilha. E aí eu posso pegar parte da equipe e mandar fazer coisas no sistema que usam pilha. E outra parte da equipe mandar fazer a implementação concreta da pilha. Esses dois grupos não precisam se falar, porque eu tenho um contrato, eu tenho uma interface estabelecendo o que vai ser um dia essa pilha. Então nota que o pessoal que está usando essa pilha, ela consegue, por exemplo, ter um método adiciona pedido que eu passo uma pilha. Então ela consegue criar um pedido e dar um push desse pedido na pilha. Esse pessoal aqui não faz ideia de como é que é a implementação dessa pilha. Na verdade, a implementação pode até não existir nesse momento. Que esse código aqui vai compilar, esse código está correto. Ele está programando contra uma determinada interface. Ele não conhece a implementação. Por outro lado, eu posso ter um cara aqui implementando MyStack, que é uma implementação da pilha, da interface pilha, e aqui ele está botando o código para o método push, para o método pop, para o método size. Ele não faz ideia de que tem gente usando a pilha, mas ele está fazendo uma determinada implementação. Quando tiver pronto o uso e tiver pronto essa implementação, eu posso compilar isso aqui tudo junto e instanciar essa pilha, passar o objeto pilha adequado, o sistema vai funcionar. Um outro conceito importante de vocês relembrarem, né, é o conceito de classes abstratas. Classe abstrata é uma classe que tem algum método que é abstrato, que não tem implementação. A classe abstrata, de forma equivalente à interface, não pode ter instância, então eu não instancio uma interface, eu não instancio uma classe abstrata. Mas classe abstrata é diferente de interface em alguns aspectos. Um aspecto que a interface não pode ter nenhuma implementação. Se eu tenho 5 assinaturas de método, só tem as assinaturas. Uma classe abstrata, eu posso ter implementação. Então, de modo geral, eu vou ter algum método que não está implementado, mas todos os outros estão implementados. Na essência, uma classe abstrata não pode ser instanciada, né? Então, ela é abstrata, eu não deixo instanciar, ela não pode ter instâncias. Mas eu posso ter implementação nessa classe abstrata. Então, aqui tem um exemplo de uma classe abstrata pagamento. Ela vai ter os atributos da classe pagamento, os métodos comuns da classe pagamento e vai ter assinaturas de métodos abstratos, que nesse momento eu não sei dar comportamento. Então, eu deixo só a assinatura e falo que a classe é abstrata. Para fazer isso, eu botei aqui uma palavra-chave. E aqui eu estou instanciando. Então, aqui eu tenho... Desculpa, eu estou instanciando, não. Eu estou fazendo uma classe concreta que estende, que herda dessa classe abstrata. Então, aqui eu tenho a classe abstrata pagamento. E aqui embaixo eu criei uma classe pagamento visa. Pagamento visa é um pagamento. Então, parece que está ok. O método paga, que estava como abstrato aqui em cima, eu estou dando comportamento. Eu estou dando código para ele, né? Então, ele deixou de ser abstrato.
Com isso eu consigo implementar, eu consigo instanciar objetos de pagamento Visa sem problema nenhum. Mas eu não consigo instanciar objetos de pagamento. Nota que todos os outros métodos que são concretos estão sendo herdados, né? Então eu não preciso reescrever vários outros métodos. Eu só escrevo o que realmente eu estava abstrato e eu queria dar comportamento. Bom, e para a gente fechar, tem um conceito de pacote. Eu já falei lá no início, né? O pacote ele agrupa classes relacionadas. Isso é bastante importante, né? Eu criar pacotes que são coesos. Então aqui eu tenho uma determinada classe e eu estou falando que ele pertence ao pacote BR UFC, por exemplo. Pacotes têm visibilidade, né? Eles trabalham com as visibilidades das classes. Então quando eu crio uma classe dentro de um pacote, se eu falar que ela é public, ela pode ser vista por qualquer outra classe de qualquer pacote. Se eu não coloco esse public nela, significa que essa classe só é visível dentro do próprio pacote. Então, ninguém de fora consegue chamar essa classe, criar objetos e chamar métodos dessa classe. Somente outras classes dentro do próprio pacote que vão conseguir. Toda vez que eu quero usar um pacote, eu tenho que dar um import, né? Então, vocês já estão cansados de saber, mas só para relembrar. Aqui eu estou importando a classe interface list do Java. Eu tenho que declarar esse import. E a gente tem modificadores de acesso para métodos e atributos. Tem 4 modificadores de acesso. O mais restritivo de todos é o privado. Meu conselho para vocês, atributo sempre privado. Vocês vão contribuir para o encapsulamento das classes de vocês. Então, eu colocaria sempre atributos como privados. Mas privado você restringe somente métodos da própria classe podem acessar aqueles métodos ou aqueles atributos. A ausência de modificador tem muita gente que chama de package, mas não existe essa palavra reservada no Java. Mas conceitualmente a ausência de modificador é conhecida como package. Ele está avisando que aquele método ou aquele atributo é acessível por outros métodos que estão em classes do mesmo pacote. Modificador protected, ele tem um comportamento parecido com o package, mas além dele permitir que classes do mesmo pacote acessem, ela também permite que subclasses acessem aqueles métodos e aqueles atributos, mesmo que essas subclasses estejam em outros pacotes. Ela traz aí uma liberdade um pouco maior. E o modificador public é o mais geral, o mais aberto. Eu deixo que qualquer classe de qualquer pacote acesse aquele método ou aquele atributo. Como eu falei para vocês, algumas linguagens como Java não faz restrição de atributo ser privado, mas é uma boa prática de programação toda vez que criou um atributo, criar como privado. Modificador de escopo, quando eu não falo nada, o meu atributo, o método, pertence ao objeto. Então, o escopo daquele elemento é o objeto. Mas eu posso usar a palavra reservada static para avisar que, na verdade, aquele método ou aquele atributo não pertence ao objeto, e sim à classe como um todo. Então, se eu tenho um atributo inteiro e eu não coloco static e eu instancio 10 objetos, eu vou ter 10 posições de memória sendo alocadas para guardar valores daquele inteiro. E eu posso ter valores diferentes em cada um dos 10 objetos. Por outro lado, se eu coloco um static, eu estou avisando que aquele atributo ele não vai ser instanciado para cada objeto. Ele tem uma única instância para a classe como um todo. Se um objeto coloca um valor ali dentro e um outro objeto da mesma classe lê, ele vai ler o valor que foi colocado pelo primeiro objeto. Se ele coloca um novo valor, ele está sobrescrevendo o valor que foi colocado pelo outro objeto. Se eu estou pensando em métodos, e se eu tenho um método que não tem o static, eu tenho que estar chamando o método a partir de um objeto. Se esse método tem um static, eu posso chamar o método diretamente da classe. Eu não preciso instanciar um objeto para chamar esse método. Bom, e para fechar o relacionamento entre as classes, classes podem ter atributos que o tipo desse atributo é uma outra classe. Quando isso acontece, a gente fala que as classes estão associadas ou estão relacionadas. Então, esses atributos onde o tipo é uma outra classe representam esses relacionamentos. Eu posso estabelecer visibilidade desses relacionamentos, eu posso estabelecer direcionalidade desses relacionamentos. Então, um exemplo aqui, eu tenho uma classe A e uma classe B. A classe A tem um atributo que é do tipo B.
A classe B tem um atributo que é do tipo A. Então, eu estou relacionando os objetos da classe A e da classe B. Aqui é um relacionamento bidirecional. Se eu estou em A, eu chego em B. Se eu estou em B, eu chego em A. Eu poderia querer fazer um relacionamento direcional, com a navegabilidade num único sentido. Então, por exemplo, se eu quero de A poder chegar em B, eu tiro esse atributo em B que permite voltar para A. Então, eu só estou navegando no sentido AB. Então, toda vez que eu tenho um atributo que é do tipo de classe, eu posso enxergar isso como uma associação entre duas classes. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que tudo que eu falei aqui vocês já viram, né? Vocês já fizeram programação orientada a objetos, mas é uma oportunidade da gente recordar, para a gente relembrar, né, algum conceito. E se alguma coisa não estiver muito clara, traz para mim na nossa próxima aula de dúvidas, porque apesar desse curso não ser de orientação a objetos, a gente vai usar uma técnica chamada UML, que é uma técnica de modelagem orientada a objetos. Então, você tem que ter uma base muito boa de orientação a objetos para que faça sentido tudo que a gente vai ver durante o curso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.